Material exclusivo agora para vocês. No segundo episódio do documentário Milícias, você vai ver que os negócios mantidos pelos criminosos continuam em plena expansão. Os grupos paramilitares se transformaram numa verdadeira máquina de faturamento alimentada pela inércia do poder público. Veja. Peguei um dinheiro emprestado e não tive condições de pagar no tempo combinado, atrasei. Eles vão procurar, sobretudo, áreas mais carentes, porque o poder de dominação fica facilitado. Eu pegou quanto? 10 mil, eu pagando juros com atraso seria 4 mil de juros, que é 30%. Levaram até meu carro, tudo meu, inclusive as roupas do meu corpo, ainda continuar devendo 17 mil e pouco, 18 mil. Não existe isso. De acordo com o Ministério Público, o grupo emprestava dinheiro e cobrava juros acima de 30% ao mês. Quando a vítima não conseguia pagar ou atrasava, ela passava a ser cobrada através de ameaças ou extorsões. Fizeram eu ir ao banco, tirar ainda dinheiro, fazer um saque no banco. Ficaram comigo muito tempo rodando de carro. É uma sensação que eu não desejo para ninguém. Eu não tenho dúvida que para você enfrentar a milícia hoje, você tem que ter a participação da Polícia Federal, tem que ter a participação do setor de inteligência, do Exército, tem que ver a integração. Mais do que a intervenção, a gente tem que ter integração. Integração, principalmente dos setores de inteligência. Não adianta você pegar as forças policiais estaduais e dizer vamos ocupar uma área de milícia. Não vai achar nenhum miliciano. Porque eles não têm a ostensividade. Eles não têm a lógica do varejo da droga. É outra, é uma lógica comercial. A participação íntima do Ministério Público, a participação, a cumplicidade do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da Receita Federal, enfim, do que for necessário para enfrentamento no caso concreto. E nós temos que ter uma união de todos esses esforços para que a gente possa ter essas inteligências voltadas para um conhecimento do que está acontecendo, para a evolução dinâmica que não é estático dessas organizações criminosas, no sentido de que a gente tenha condições de instrumentalizar essa repressão. É um trabalho muito mais complexo do que se possa imaginar. O fato é que as investigações acontecem, pequenas operações e grandes operações são deflagradas pela DRACO ou por outras unidades, né? Valendo destacar que a DRACO não é a única delegacia com atribuição para investigar milícias, é uma delas e é uma das que mais efetivamente consegue obter resultados, mas é certo que a criminalidade se adapta, ela vem se adaptando e evolui dia após dia. As vans sempre foram a principal fonte de receita das maiores milícias, né? Na verdade, quando o prefeito Eduardo Paes entrou, até para honrar compromissos de campanha, ele estava se reunindo para efetivamente colocar o transporte alternativo, digamos assim, praticamente legalizar a ação das milícias via cooperativa já todas sabidamente dominadas na mão da milícia. Houve uma reação pública a isso e ele voltou atrás. E aí houve uma efetiva medida por parte da prefeitura em regulação e controle dessas vans, não as deixando na mão das milícias. Quando alguma cooperativa vem ao sindicato para tentar pedir ao sindicato algum tipo de ajuda, algum esclarecimento do que tem que fazer, fala a respeito da pessoa que foi lá, certo? E a pessoa que vai lá, na verdade, é um lacaio mandado de alguém, certo? Às vezes fala-se até em nome de alguém. Para mim, nunca falaram em nome de ninguém. Uma fonte de renda muito lucrativa, na medida em que há linhas de transporte cuja cobrança gira em torno de R$1.000 semanalmente por cada veículo. Há uma variação de cerca de 350, 300 até R$1.000, dependendo do movimento daquela linha de transporte. Porra, de van, paga muito mal. Mal dá pra um, velho. Como é que eu vou dividir com você, Rocha? Vai dividir não, a gente deu uma aliviada agora. É 90% pra gente e 10% pra você. Que isso? Tu tá maluco, cara? Eu tenho família pra sustentar, 10% não vai porra nenhuma. Vamos assumir essa porra, vai. Pode quebrar. Na comunidade onde eu moro, em Jacarepaguá, a maioria das pessoas tem gatonete. E quanto é que é o valor do gatonete? Hoje está em R$55. A cobrança? Normalmente eles vão de porta em porta, né? Vão com uma agenda na mão
E naquele dia ali na agenda tem o nome das pessoas que ele tem que cobrar, entendeu? Por que as TVs por assinatura não fazem pacotes realmente populares para atender essas áreas? Né? Inclusive posando com responsabilidade social, discutindo eventualmente alguma compensação tributária com o Estado, né? Seja com a Prefeitura, seja com o Estado em si ou a União. Né? Sabe por quê? Porque na hora dela vender o espaço dela, ela contabiliza também aqueles pontos de gato e não tem custo operacional para instalar, para manter, atender o cliente. Podemos falar mais? Como é que o senhor paga essa TV a cabo lá? Olha, na verdade, vou te falar, eu nunca paguei isso. Eu nunca paguei. Pessoal dá de cortesia, então. Eu nunca paguei, não. Tô sendo sincero. Eu, particularmente, não sei onde fica a central, tá, da Gatonet, não sei onde fica, mas já vi várias vezes eles em poste, fazendo instalação, fazendo algum reparo. Eles não usam uniforme de empresa nenhuma, estão sempre civil, uniforme normal, calça jeans e tal. O carro também totalmente descaracterizado, só com a escada em cima. E aí, Lineu, venderam muita assinatura aí? E patrão, daqui a pouco vai botar poste. Ah, poste a gente arruma, segue aí. Favelado gosta de assistir TV a cabo. E aí, seu Valdir? Favelado bebe água. Favelado acessa a internet. O pessoal tá conectando? Porra, tá todo mundo plugado aí, Santos. Um morador de Campo Grande paga muito mais no preço de botijão de gás do que o morador da Tijuca. O morador da Tijuca pode pagar 50, 60 reais num botijão de gás, né, porque não tem a milícia ali. Mas lá em Campo Grande ele vai pagar 90, porque tem a milícia. Agora, o comércio é legalizado. Favelado usa gás para cozinhar. Ô tio, isso aqui tá confiscado. Vou deixar aí. O senhor vai descer a ladeira, vai pegar a primeira à esquerda. Lá no Danilo Baiano, lá que o senhor vai comprar o gás. Vai lá que vai fechar já. Existe uma Agência Nacional do Petróleo, né, que tem que regular, controlar, fiscalizar esse mercado. E se ela não tem fiscais suficientes, ela poderia e deveria fazer uma parceria com a Defesa Civil Estadual e ou municipal para tal fim. Fizeram? Nunca. Isso foi sugerido, foi colocado. O alvo dos milicianos são entregadores de gás. Um deles fica dentro do carro. É nesse momento que pelo menos 5 homens seguem em direção ao local do crime. 2 deles abordam as vítimas e disparam várias vezes. Um dos criminosos sai andando tranquilamente depois do assassinato. É bom deixar claro, todo mundo sabe, que responsável pela morte não é só quem aperta o gatilho. Quem manda matar também é responsável, né? Uma pessoa que anda às margens da lei, ele, em qualquer momento, ele pode acontecer algo que eu não sei de onde veio. Ainda mais numa área de milícia, né? Nem digo que é área de milícia. Eu digo que pessoa que anda na Cândido Benício, anda na Praça Seca, com um carro que não é de boa procedência, a chance dele morrer é grande. O vereador Luiz André Ferreira da Silva, o Deco, foi preso em casa, mas saiu sem algemas. Não participa de milícia nenhuma. Não é o que diz o Ministério Público Estadual. O vereador é o líder, é o chefe, é o organizador de todas as atividades ilícitas desenvolvidas por esse grupo criminoso. Os milicianos eram dos partidos da Prefeitura e do Governo do Estado. O meu voto, da minha família, de todos aqueles que votaram no meu amigo Sérgio Cabral, meu governador do coração. Eu queria dizer da minha satisfação de estar aqui com os meus amigos vereador Jerominho, nosso querido deputado Natalino, 2 parlamentares que dedicam a sua vida a melhorar a vida das pessoas da Zona Oeste. É meu governador. Eu já venci, você já venceu, juntos nós vencemos. Eu já venci, você já venceu, juntos nós vencemos. O então prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, defendia publicamente as milícias como autodefesas comunitárias. O
O então candidato ao governo do estado e depois prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também defendeu as milícias em campanha eleitoral como um mal menor porque combatia o tráfico. Percebemos que em zonas, em localidades, em bairros onde existem muitos terrenos vazios, grandes terrenos que não foram ocupados, passam a ser ocupados por esses grupos, que de um dia para o outro chegam, passam a limpar o terreno e, se ninguém perceber, passam a lotear e começam a vender. A quem pertence o terreno? Esse terreno, na verdade, pertenceu, o primeiro dono foi o Souza Cruz, dono da fábrica de cigarro. Depois esse terreno foi vendido para um grupo, esse grupo fez lá um mini hospital, depois do mini hospital passou a ser um asilo de idosos, aí depois foi abandonado. Aí vocês ocuparam? Aí nós ocupamos o terreno, entendeu? E fizemos um campo de futebol lá para a comunidade, aí fizemos esse centro social. Mas sem nada regularizado? Por enquanto não, a gente está tentando regularizar devagarinho. É impressionante o que tem de centro social ilegal nesse Rio de Janeiro, uma enormidade, viu? Há muitas denúncias na região de Guaratiba, por exemplo, Jardim Maravilha, em Campo Grande. Existem corretores que atuam, corretoras e corretores que atuam para esses grupos, atuam na ponta, negociando diretamente com os interessados na aquisição de lotes. A participação das prefeituras é fundamental. Por quê? Porque grande parte das áreas que eles atuam e faturam exige a regulamentação e a participação de agentes das prefeituras.